galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E falar o vídeo de hoje não vai ser nem um pouco fácil, até porque o assunto é mais 18 mesmo, né? Como vocês podem ver, estou aqui para falar sobre as minhas primeiras impressões do dorama BL Playboy The Series, né? Que trata de assuntos bem pesados, bem tensos. Eu vou tentar não falar alguns termos, porque eu sei que aqui no YouTube tem algumas coisas que realmente não cabem ser faladas, né? Vou tentar me desviar desses termos, que eu sei que vai ser bem complicado, porque não é à toa que tem essa classificação, porque é de fato muito pesado. Tem a classificação etária 18 anos, porque realmente tem conteúdos explícitos, não só assim enveredando, acho que em termos assim de violência, mas também sexuais, e tem toda uma problemática ali específica que realmente não tem como, né. A proposta do dorama era essa mesmo, era de ser polêmico, era de ser uma crítica social. Então, assim, ele foi feito para isso mesmo, para causar. Então, eu vou tentar falar da melhor maneira possível desse tema, para não dar problema aqui e de repente, YouTube, enfim, acabar me punindo de alguma forma, porque eu acabei extrapolando as diretrizes da plataforma, mas assim, eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou deixar aqui nos cards o outro vídeo que eu fiz sobre esse dorama, né. Lá eu expliquei melhor sobre a sinopse. Eu não vou ler aqui essa sinopse agora de novo, até para não ficar repetitivo o vídeo, mas o que eu só vou lembrar aqui é que realmente tem um conteúdo maduro mesmo, tem, uma questão aqui que para além das cenas hots e tal, tem o desaparecimento de um dos personagens, e a história, para além dessas cenas bem, assim, bem intensas, o fio condutor da história do dorama é o desaparecimento de um personagem, e o seu irmão gêmeo vai se passar por ele, e nessa jornada dele de descobrir onde é que tá o irmão, ele vai se passar pelo irmão, né, que são esses irmãos gêmeos Nant e Nont, né. O Nant desaparece e o irmão gêmeo Nont é que vai investigar o desaparecimento dele. O Nont vai investigar o desaparecimento do Nant junto com seus amigos, né. Eu vou explicar melhor a dinâmica entre os personagens para vocês entenderem, quem faz par com quem tem dinâmica ali com quem e tudo mais. Como eu falei, né, Playboy The Series é um dorama BL, mas eu não tinha comentado que ele era tailandês, né. Ele tem 14 episódios de mais ou menos 1h04, né. Ele começou lá no dia 16 de novembro e vai até o dia 15 de fevereiro, né, porque somente é estreado um episódio por semana. Tem um pouco de drama ali, tem um pouco de mistério, tem um pouco de romance. E como vocês podem ver as tags aí, que vocês podem ver aí, que são só tags tensas, né. Eu não po Tem coisas que eu não posso falar, gente, é muito complexo. Mas vamos lá, a indústria do sexo, né, eu não vou ter como não falar isso, né. Mas assim, há críticas sobre isso, né, é uma crítica muito forte a isso, né. A você ganhar dinheiro com isso, a forma como você ganha dinheiro com isso. Não que a profissão do sexo, o profissional do sexo não seja algo até legalizado em muitos lugares do mundo. É de fato. Mas aqui eles enveredam muito pelo lado ético da coisa, né, tipo assim, até onde isso é ético ou não, porque eu acho que também tem muita questão aqui emocional mesmo, sabe. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos, assuntos aqui que eu vou abordar. Então, assim, dos 14 episódios, só passaram 4 até agora, então eu vou analisar em cima dos 4 primeiros episódios apenas. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar da história daí pra frente, né, mas, eu acho que 4 episódios de 14 já dá pra ter uma noção do ritmo da história, já dá pra ter uma noção do caráter de cada personagem, de quem são os mocinhos, de quem são os bandidos da história, se algum bandido tá enveredando pra ser bandido até o fim ou se ele até o final da história pode virar
um mocinho de repente, não sei, pode ser que isso aconteça. Tô tentando falar da maneira mais light possível, tá, gente, porque se vocês verem lá no primeiro vídeo eu destrinchei essa sinopse aqui, e assim, são temas muito pesados mesmo, psicologicamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. Então, assim, eu acho que ele não tem que ser analisado, essa obra aqui, ela não tem que ser analisada de forma superficial, só do tipo assim: "Ai, o beijo tá assim. Ai, os ângulos da cena estão assado". Não vejo por essa forma, porque ele realmente foi concebido, a Cop e a Bangkok, né, que é a produtora desse dorama, ela costuma fazer de fato, doramas com temas mais polêmicos para poder, problematizar alguns assuntos mesmo, discutir alguns assuntos mesmo. E aqui, eles enveredam muito forte para o lado obscuro da coisa. É como se fosse, assim, uma jornada assustadora dentro deste universo, né. Eu vou tentar, gente, eu vou tentar falar desse assunto sem falar certos termos, mas tá bem difícil. Eu gostei muito desse cartaz aqui, porque que acontece? O elenco é de fato enorme, nós temos muitos casais aí, e a forma como eles se relacionam é bem diferente, né, umas das outras. Nós temos o grupo The Berry Bunch, que é lá formada pelo Nanti, Nonti, e os amigos do Nanti. Dá para entender que, até então, os amigos são amigos do Nanti, não do Nonti, até porque dá a entender de fato que o Nanti, quando estava, não tinha desaparecido, nunca tinha comentado com os amigos dele que ele tinha um irmão gêmeo. Então, quando o Nonti aparece, eles falam assim: "Pô, tava sumido, cara, onde é que você tava?" E aí ele começa a fingir que era o Nanti. Mas as pessoas percebem que ele tá meio diferente, mas só tá achando que ele tá numa fase esquisita apenas, né. Não percebem que é outra pessoa. E aí quando ele se vê encurralado, né, que ele vê que não tem como mais fingir, ele fala: "Não, gente, olha só, não é o Nanti, aqui quem tá falando é o Nonti, é o irmão dele. Estou em busca do meu irmão, ele está desaparecido". Então, tipo assim, no final do quarto episódio, só no final do quarto episódio, é que a galera de fato descobre que o Nanti tá desaparecido e que é o Nonti que tá ali, e o Nonti tá ali justamente para poder buscar pelo seu irmão, né. Então eu vou tentar aproximar aqui a imagem para você conseguir ver mais de perto, quem forma esse grupo aí do Berry Bunch. Então, aqui nós temos o Porsche, o First, o Nancy e o Nonte, como eu falei, né, Zoe e Captain. Aqui mostra muito bem nesse gráfico, vamos dizer aqui, quais são os personagens que mais se relacionam entre si, né. Essa galera aqui é a galera playboy hotties, né. Eles são profissionais do sexo mesmo, não tem jeito, a gente vai ter que falar. Só que o que que acontece aqui? Por que que eu falei da ética da profissão? Porque, para alguns do alguns Rorys são sinceros com os Berry Bunches de que realmente são, e aí tem aquele relacionamento profissional cliente do tipo: "Ó, você me paga por esse serviço, tá ok, 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 ok". Nada de mal com relação a isso, tá contratando um serviço, tá pagando por aquele serviço. Só que alguns aqui fazem a coisa de forma deschavada, como, por exemplo, o Song faz isso com alguns clientes. Todos eles, de alguma forma aqui, já fizeram com alguns clientes, dar uma de namoradinho e ficar recebendo presentinhos desses namorados, porque são pessoas que são ricas, têm condições boas de grana e tal, e fica só sugando grana ali dos caras, se fingindo de namorados, fingindo que tem minimamente ali um relacionamento, mas no fundo eles só querem dinheiro dos caras, eles são interesseiros e tal. Então, assim, pô, ou você é declaradamente um profissional que recebe dinheiro por aquilo, por aquele serviço, mas não fica brincando com o sentimento das pessoas, sabe? Então, assim, é essa uma das maiores problemáticas do dorama, entendeu? Então, nós temos aqui o Jump com o Porsche, o Song com o First, o Prom, que na verdade há ali um relacionamento com o Nanti com o Nonte, até porque quando o Nonte finge que é o Nanti, ele acaba ficando com o Prom também. O Zoe e o Tina, né, que ao meu ver aqui de todos os casais, é o casal que mais está interessante no meu olhar, né. Há uma questão aqui também, que envolve o Aobi e o Poen,
que aí não é uma relação, né, entre os Betty Bunches e os Playboy Horrors, né, realmente há uma relação aqui entre os próprios Horrors aqui, né. E há também uma questão aqui do capitão que ele finge que é algo que ele não é, né, ele finge que é hétero e tudo mais, quando na verdade ele é homossexual mesmo, pra ser aceito num grupo lá de esportivo lá que ele participa e tudo mais. Então assim, tem toda essa dinâmica aqui, há esses outros personagens aqui, esses personagens, o Nut e o Fop, eles não estão muito dentro dessa dinâmica aqui dos Rorys e do Betty Bunch, até porque eles estão tratando aqui de um assunto específico. O Nant e o Fop estão tratando desse assunto que é falado aqui, ó. Esses encontros online, né? Onde você tem assinantes e específicos para isso e tudo mais, e os vícios, né? Então, assim, trata mais dessa vertente do assunto, vamos dizer assim, né? E tem esse The Coach aqui, né, que é o treinador, né, do time no qual o capitão participa e finge para a equipe que é hétero e tudo mais, finge que é todo heterosão, para poder entrar na equipe, né. O personagem da equipe que ele tem mais relação, o capitão, é esse Kim aqui, que é o treinador. Então, gente, a dinâmica dos personagens é essa, tá? Agora que os amigos, né, os Betty Bunches aí, sabe, da existência do Nonte e de que o Nante está desaparecido, a gente fica realmente se questionando o que aconteceu, porque o dorama fica bem focado nas cenas hot, e quando rola uma história ou outra, a gente vai descobrindo muito aos poucos o que aconteceu com o Nante, que ele realmente estava envolvido ali numa situação bem violenta mesmo, e o Nonte ele vai ficando bem chocado das coisas que o irmão fazia, que ele não tinha conhecimento, e aos poucos vai tentando descobrir o que de fato aconteceu com ele, onde é que ele tá, quais foram as últimas pessoas que viram ele, quem pode saber do paradeiro dele, aquela coisa toda. Então, há esse mistério a ser desvendado. Havia um contrato assinado entre o Prom e o Nante, porque, como vocês podem ver aqui, o que o Prom, o Nonte e o Nante têm em comum, dá para vocês lerem aqui na sinopse, tá vendo? Rola ali uma vingança, né? Porque há toda uma questão que eu vou falar um pouquinho mais para frente que envolve isso aqui. Isso aqui é um assunto que é muito tabu, né, das pessoas comentarem, assim, abertamente na sociedade, né. Como a coisa realmente se torna muito violenta, isso aqui acaba sendo bom ter um contrato mesmo do que é permitido, do que não é permitido, de ter uma palavra, de segurança do tipo assim: "Ó, você está ultrapassando os limites". Então o Nonte, ele fica chocado ao saber que o Nante tinha um contrato disso com o Prom, né. E o que muitas pessoas estão assistindo o dorama e ficam chocadas com o Nonte, com a forma de agir do Nonte, é que, assim, a gente entende que ele está se passando pelo Nante para saber onde é que o Nante tá, para poder coletar informações de pessoas chaves ali que ele entende que: "Ah, não, esse daqui pode saber alguma informação, esse aqui pode saber alguma informação". Só que para ele saber informações do irmão, ele começa a fazer sexo com todo mundo do elenco praticamente. Então o que as pessoas estão achando muito louco é do tipo assim: "Meu Deus, você é contra a essa indústria, é contra ao uso disso como uma forma de moeda", que eu até botei isso aqui, o uso disso como uma troca de moeda para algo, ou seja, para diversas coisas. É é contra aquilo, tá querendo lutar contra aquilo, tá querendo se vingar de quem fez, alguma coisa de ruim com o irmão dele, mas tá se tornando igual os caras ou até pior os caras. Nesse caminho, desvirtuoso aí da vingança, o cara tá se tornando muito sujo nesse meio do caminho. Então eu acho que eu não sei se isso
era pra ser proposital mesmo do roteiro, ou se pra que se tenha mais cenas hot no dorama. Não sei até que ponto isso faz parte do roteiro mesmo ou não. Mas vamos aos pontos de discussão aqui, que, como eu já expliquei aqui, não tem jeito, a temática é pesada mesmo, então se você não aguenta cenas fortes, porque aqui tem muitas, então de fato esse dorama não é recomendado pra você, tá? Como eu falei, há problemas psicológicos aqui de alguns dos personagens, problemas emocionais, sexuais, problemas econômicos sociais, problemas criminais. Então, assim, tem algumas, coisas ali que são todas muito fora da caixinha, né, gente. Problemas emocionais e psicológicos, por quê? Porque quando os caras percebem que os caras estão fingindo serem o que não são, eles já estão apaixonado pelos caras. E aí? Quem vai se responsabilizar por você ter enganado os caras, terem feito eles se apaixonarem pelos caras, entendeu? Então, assim, porra, eles ficam putos quando descobrem, óbvio, né? De usarem o próprio corpo como de formas bem violentas até, para se conseguir dinheiro e conseguir, às vezes, bancar a família que precisa de ajuda financeira. Porque, pelo que dá a entender, os caras estão nessa porque realmente precisam de grana. Realmente há uma exploração muito forte disso na Tailândia, a gente sabe disso, que é um problema, bem cultural mesmo de lá. E problemas psicológicos, por quê? Porque daquele casal que eu falei que era o mais interessante, né, que é o Zoe e o Zoe, ele tem uma certa dificuldade de fazer isso, né, de fazer sexo mesmo. Ele até tem interesse amoroso, ele tem interesse, ele sente prazer e tal de outras formas, assim, só de ver, aquela coisa toda. A entender que o Tina começou enganando ele, dá pra entender que o Tina estava nessa só porque o Zoe é riquinho e estava se aproveitando dos sentimentos do menino para ficar dando de presentinho os caras do garoto. Só que quando o garoto descobriu, ficou puto, óbvio. E dá a entender nesses primeiros 4 episódios que o Tina ele tá mudando um pouco a postura dele, do tipo assim, pô, estou começando a ver o Zoe como um cliente diferente, mas aí os Horrores ficam nesse lema, né, do tipo: "Cara, nunca se apaixone pelo seu cliente. Você não pode se apaixonar pelo seu cliente de jeito nenhum, porque senão vai dar problema". E esse é um problema muito discutido mesmo. Ou seja, até onde isso vai, né, até onde isso é saudável ou não, ou problemático ou não, enfim. Por isso que eu acho esse casal aqui mais interessante, porque tá dando a entender que o Tina vai mudar de postura e vai começar a ter um relacionamento mesmo com o Zoe. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui daqui pra frente. Mas agora que o Zoe tá ciente de quem o Tina é de fato, porque ele escutou conversa, já descobriu a verdade e tudo mais. Vamos ver como é que vai ficar o relacionamento desses dois daqui pra frente. Quero de fato ver como é que vai ficar essa investigação do desaparecimento do Nant, porque afinal de contas esse é o fio condutor de toda a série, né? Para além dessas subtramas aí, né? Essa diferenciação entre o que é amor de fato e o que é só sexo, né? Óbvio que, gente, os caras estão ali no auge da juventude. Você fazer isso de forma só por prazer, tipo, ok. Você não é obrigado a só fazer com quem você tem algum nível ali de intimidade. Você pode fazer isso somente por fazer. Beleza, sem problema algum. Só que até que ponto isso é bacana, né? Tipo assim, vai chegar um momento da sua vida que você vai ficar meio que cansado disso e vai querer ter um relacionamento sério com alguém. Você vai querer ter minimamente uma companhia para jantar com você, para ir ao cinema, ou alguma coisa mais séria mesmo, contar como é que foi o dia no final do dia. Fica muito nessa discussão do que se dá para separar uma coisa da outra, ou se a coisa acaba se tornando meio nebulosa. Você tá entendendo? Então, há de fato muito essa discussão. Já falei com relação a isso aqui, já falei com relação a brincar com os sentimentos, já falei com relação a isso aqui, né? Há comportamentos compulsivos, sim, há vícios, sim, né? Há esses problemas aí psicológicos que deveriam ser trabalhados com psicólogos mesmo, né? Esses personagens precisavam ir ao psicólogo, né, gente? Há coisas muito tóxicas, há coisas muito abusivas mesmo, e tem toda essa discussão aí rondando as tramas e as subtramas. E eu acho que essas discussões são de fato muito válidas. Há uma exacerbação da, da exploração do tema, por isso que ele é mais 18 mesmo. Mas assim, tô tentando analisar o dorama de forma bem. Da forma mais subjetiva mesmo, e não tão direta
com relação ao que aparece ali nas cenas de forma mais explícita e tal. E uma coisa que eu achei bem interessante foi uma cena em que o menino que tem aqueles encontros online lá com o outro, né, apareceu do nada esse mão invisível, mão invisível aqui na tela, né, aparecendo assim bem no rosto do personagem. Tem essa cena no episódio 4 e eu achei um tanto quanto interessante aparecer essas palavras em português no meio da cena, e eu achei esse post aqui que explica isso, e eu vou ler aqui para vocês, porque só depois de eu ver esse post é que eu de fato entendi o que que o roteirista estava tentando, passar, a mensagem que estava tentando ser passada nessa cena aqui em específico, tá? É a mão invisível do mercado, desse mercado aí, né? Internautas perceberam a inclusão de um frame que diz mão invisível em português em Playboy The Series. Além da referência à língua portuguesa, também é possível fazer relação com a teoria de George Goodman, uma vez que a série satiriza a indústria do sexo, né? E a produtificação do ser humano. O roteirista Vivienne já havia chamado a atenção antes que ele tem realmente um amor ao Brasil, né? E que também pela relação da série com as questões sociais ali tratadas, né? O Nut e o Fop, né? O Fop ele faz isso para ganhar dinheiro para ajudar a família, tanto que fica o episódio 4 praticamente todo aquele do tipo assim: ó, eu só faço isso se você me fizer pix de tanto. Ó, eu só faço isso se você fizer pix de tanto, porque eles ficam naquele relacionamento de webcam mesmo, até que o Nut fala: ó, eu vou te pagar uma bagatela aí de tanto se a gente se encontrar fora do online, pra gente poder fazer um vídeo juntos, ao vivo, você aceita? Pô, o cara tá atrás de grana, então assim, ele usa de fato o próprio corpo para isso mesmo, para ganhar dinheiro, para ajudar a família. Então, eu acho que é basicamente a utilização a produtificação do ser humano, a crítica social é essa, né? O que eu vejo aqui é que, como são muitos personagens, a narrativa ela acaba ficando confusa. E foi aquilo que eu falei. Pô, o Nonte tem que fazer isso com quase que o elenco inteiro para vingar o irmão? Tipo assim, até que ponto isso faz parte de fato do roteiro e até que ponto isso aqui é só para causar, né? Ele se preocupa muito com as cenas hot, mais até do que a própria história. Então, às vezes, é tão forçado isso que acaba que as cenas acabam ficando mais vergonhosas do que qualquer outra coisa, né. Tem umas situações ali muito vergonhosas mesmo, tá, gente. Então, assim, pessoas que ficam se tocando muito, né, tipo, de cenas muito longas que ficam naquilo. Os episódios eles não precisavam ter 1h04 cada um, ao meu ver. Acaba ficando realmente muito arrastado e muito repetitivo. Então eu acho que se fossem 14 episódios de 40 minutos já resolvia de boaça as problemáticas de todos esses casais. Mas tudo bem. Então eu acho que a culpa é mesmo do roteiro e não dos atores, porque mesmo que eles utilizem aqui atores que não são muito experientes, são de fato atores inexperientes, mas eu não culpo aqui a atuação, eu culpo aqui mais o roteiro mesmo, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, né, eu já acho muito corajoso você fazer um dorama que trate de todos esses assuntos, de muito problemáticos e que devem de fato serem discutidos. Então, eu vou continuar assistindo sim. Mas se eu ver que a narrativa não tá andando conforme eu tô interessada, e se eu ver que eles estão realmente focando mais nas cenas hot, eu vou acabar desistindo de assistir, né? Porque eu acho, como eu falei, de fato, válido discutir sobre tudo isso, inclusive sobre a redenção de alguns personagens, como eu falei, o Tina, eu acho que tá encaminhando mais para esse lado mesmo, de ver que tá de fato interessado romanticamente no cliente dele, então pode ser que ele mude de ideia ali no meio do caminho e passe de bandido para mocinho, né? Então, se a trama não colaborar, eu de fato não tenho como continuar assistindo aquilo, porque aquilo não vai conseguir me prender até eu chegar ao final do dorama. Então, assim, dependendo de como for os próximos episódios, dependendo de como for o episódio 5, episódio 6, eu acho que esses episódios vão ser meio que determinantes para eu decidir de fato se eu vou continuar assistindo ou não. Eu, por enquanto, ainda tô interessada no que vai acontecer, tá? Mas eu ainda acho que tem algumas cenas ali muito forçadas. Tem pessoas que estão praticamente acusando o dorama de ser quase que
um filme, pô, parece que eu tô vendo um filme pornô, não tem quase história, é muito focado nisso. Então, assim, se eu quisesse ver isso, eu ia num site pra isso, pra ver isso, né? Não ia estar assistindo um dorama. Então, assim, é o que eu falo. É uma ótima oportunidade de discutir, sim, esses temas, mas toda esse valor que o dorama tem pode ir por água abaixo se isso não for bem direcionado, se a narrativa não for bem conduzida, entendeu? E ficar nessa coisa do, vamos aqui causar, vamos botar bastante cena assim pra ficar bem polêmico. Eles têm tô com a faca e o queijo na mão, mas se não souberem aproveitar a oportunidade, isso pode acabar se banalizando aí na mesmice de várias outras, até outras produções que tentaram fazer esse tipo de crítica e acabaram banalizando o assunto e acabou não surtindo o efeito que deveria. Acho que eu consegui falar sem falar termos que o YouTube vai me bloquear, enfim, foi bem difícil aqui a minha escolha de palavras. Mas assim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Depois me comentem aqui, por favor, comentem aqui aqui embaixo o que vocês estão achando desse dorama, se vocês concordam comigo, se vocês não estão assistindo porque realmente está achando que está muito pesado para vocês, se vocês preferem realmente doramas que sejam mais fofos, assim. Mas é isso, gente. Então vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.